Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o Mana 11. Saiu o seu último relatório gerencial referente ao mês de janeiro de 2025. Então vamos acompanhar como foi que o fundo ele se desempenhou nesse primeiro mês do ano de 2025 e também vamos conseguir ter uma noção de como será no decorrer desse ano. Lembrando que o fundo tem uma grande expectativa de elevar os seus rendimentos, já que ele tem uma exposição interessante tanto ao índice IPCA como ao índice CDI. E a expectativa desses dois indexadores nesse ano de 2025 é serem muito elevados, então isso vai beneficiar bastante o Mana 11. Então, se você já investe nesse fundo ou se está pensando em investir, fique comigo aí até o final desse vídeo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. No momento que eu gravo esse vídeo, o Mana 11 está sendo negociado a R$ 7,75. Então, podemos notar que é o fundo de base 10. Dividend yield no momento está aqui de 16%. Então, mostra que o fundo tem pago uma boa rentabilidade para os seus cotistas. Além disso, seu P sobre VP está de 0,86. Então, isso quer dizer que está sendo negociado abaixo do que seria o seu valor justo, abaixo do seu valor patrimonial. E também podemos notar que o fundo ele tem uma liquidez média diária próxima de 1 milhão ao dia em negociação. Aqui no gráfico, pessoal, podemos ver que o Mana 11 ele está sendo negociado nas suas mínimas históricas. Então, durante muito tempo, é um fundo que sempre ficou aqui acima dos R$ 9,00, entre R$ 9 até R$ 10,00. Porém, nesses últimos meses, caiu bastante sua cotação e está aqui muito próximo das suas mínimas, próximo de R$ 7,50. Então, apresentando assim uma boa oportunidade de investimento. Se descermos mais um pouco, podemos notar que o fundo está chegando próximo aqui a 19 mil cotistas, seu preço justo seria os R$ 9,07, último rendimento pago 10 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio atual de 340 milhões de reais. E se descermos mais um pouco aqui, podemos notar o seu histórico de rendimentos pago. Deixa eu colocar aqui dos últimos anos para a gente conseguir ter uma noção maior. Então podemos notar que desde que ele começou praticamente aqui no mês 7 de 2022 para cá, ele sempre vem mantendo aqui seus rendimentos entre 10 centavos, que é o mínimo que ele paga, e o máximo de 12 centavos por cada cota. Então, apesar de ser um fundo que investe primordialmente em CRIs, como vocês vão ver lá no relatório gerencial, ele consegue manter uma boa constância com respeito aos seus rendimentos, não ter aquelas altas oscilações como outros fundos imobiliários que investem pesado em CRIs. Lembrando que o Mana 11 ele não é um fundo de papel, não é um fundo de CRI, ele é um fundo hedge fund, é como um fundo multiestratégia. E se levarmos em consideração a sua cotação atual próxima ali de R$ 7,00, R$ 7,50 e pegarmos também os rendimentos que ele vem pagando, nota-se que ele tem conseguido pagar mais de 1% de rentabilidade ao mês. Nesse último mês de janeiro, correspondeu aqui a uma rentabilidade de 1,27%. Então, um belo rendimento para quem é cotista desse ativo. Vamos aqui agora, pessoal, no relatório gerencial do Mana 11, considerar os principais pontos desse novo relatório gerencial. Logo no início aqui, ele mostra o seu resultado operacional correspondente ao mês de janeiro de 2025. Então, podemos notar aqui que ele teve uma receita total durante janeiro de R$ 4.119.000. As despesas do fundo somou o valor de R$ 283.000. Então, no final, o fundo ele ficou com uma receita líquida para poder distribuir de R$ 3.835.000, o que correspondeu a 10 centavos, 2 por cada cota. E o valor que ele distribuiu foi de 10 centavos por cada cota. Podemos notar que durante o mês de janeiro, ele gerou uma receita menor do que nos 2 meses anteriores. Mesmo assim, ele conseguiu manter aí o seu patamar de rendimentos entre 10 até 12 centavos por cada cota. Aqui a gente pode ver a expectativa de rendimentos para o primeiro trimestre de 2025, no caso de janeiro até no mês de março de 2025. Então a gestão menciona aqui que a expectativa é que continue, entre 10 centavos até 12 centavos por cada cota. Então ainda não existe expectativa aí dos rendimentos subirem. E por qual motivo? Devemos lembrar que durante esse mês de fevereiro tem menos dias úteis, então isso impacta diretamente na receita final do fundo. E também durante o mês de março haverá feriados. Então isso também vai impactar negativamente na receita do fundo. Então, por enquanto, talvez o fundo ainda não consiga ultrapassar os 12 centavos por cada cota, mas ele pode vir a pagar aí 11, 12 centavos no máximo. Até porque devemos lembrar que ele tem o indexador CDI em alguns dos seus CRIs e a expectativa é que na próxima reunião do Copom a taxa Selic ela aumente mais 1%. Então isso vai ser muito benéfico para o fundo de um modo geral. Aqui, pessoal, podemos notar o crescimento da sua quantidade de cotistas.
Então é um fundo que vem crescendo de maneira consistente, mês após mês. E aqui podemos ver a cotação do fundo, né? Ela vem caindo, porém o fundo continua mantendo aí os seus fundamentos, continua entregando bons rendimentos para os seus cotistas, não tem sofrido nenhum tipo de calote. Então, pelo menos a minha visão é um bom fundo imobiliário para você estudar e se ele se encaixar nos seus critérios de investimento, você poder assim investir, beleza? Aqui a gente pode ver, pessoal, como é que está distribuído os investimentos do Mana 11. Então, primeiramente, ele menciona o seguinte, que encerramos o mês de janeiro com 90,7% dos recursos captados alocados em ativos-alvos, principalmente em alocações estratégicas, advindas de originação própria, as quais estão descritas mais adiante e seguindo a tese de investimento do Mana 11 proposta inicialmente. Então, se descermos aqui, a gente pode ver como é que está distribuído os investimentos do Mana 11. Então, aqui a gente pode notar o seguinte, que 76% do seu patrimônio atual está investido em CRIs, 13,1% está investido em cotas de outros fundos imobiliários e 1,5% está aqui investido em ações que são negociadas na Bolsa de Valores. E o restante do seu patrimônio, o que corresponde a 11,3%, estão em caixa disponível para futuros investimentos e ao mesmo tempo gerando ali alguma renda através de ativos de renda fixa. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, correspondente aos seus CRIs, que é o seu principal investimento atualmente. Então, primeiramente aqui, ele menciona a sua exposição para o setor, no caso, qual o setor de atuação dos seus locatários. É um fundo bem diversificado com respeito aos seus CRIs. Então, ele tem aqui devedores do segmento de shopping, de loteamento, de hospitalidade, saneamento, agronegócio, logística, entre outros. E aqui ao lado a gente pode ver os indexadores que ele usa juntamente com sua taxa média de juros anual. Então podemos ver que ele é bastante diversificado, ele balanceia muito bem aqui CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 4,3%, e também CRIs indexados ao índice IPCA com uma taxa média de 9,3%. Então, praticamente, ele tem 50% dos seus CRIs indexados ao índice CDI e 50% indexados ao índice IPCA. E como eu mencionei, no ano de 2025, expectativa de Selic lá nas alturas, então o fundo ele vai se beneficiar com isso. E também expectativa desse ano de 2025, IPCA acima do teto da meta. Então, de ambos os lados, o fundo vai se beneficiar. Então, pelo menos eu acho essa tese de investimento do fundo muito interessante de ter aí dois indexadores de uma maneira muito balanceada. E aqui também a gente pode ver a duração remanescente dos seus contratos. Então nota-se que a maioria dos seus contratos tem uma duração um pouco mais longa. Os que estão indexados ao índice IPCA têm uma duração média aqui de 3,5 anos praticamente. Os que estão indexados ao índice CDI têm uma duração média aqui de 2 anos atualmente. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver a sua exposição agora sobre os fundos imobiliários, que é seu segundo principal investimento, que ele tem um pouco mais de 13% do seu patrimônio investido nesses ativos. Então aqui a gente pode ver o segmento dos fundos imobiliários que atualmente ele investe. Então a maioria dos FIIs que ele tem são fundos de papel, de recebíveis, 44%. Porém, ele também tem fundos aqui de shopping, hedge fund, assim como ele é, e também de renda urbana. E aqui ao lado também a gente pode ver a sua exposição para o tipo de risco. Então note que a maioria dos fundos imobiliários que atualmente ele investe são fundos imobiliários para carrego. Então, são fundos que ele quer carregar para um longo prazo e a sua segunda principal estratégia atualmente é usar aqui o ganho de capital. Então, são fundos imobiliários que ele investe com o objetivo dele se valorizar para futuramente ele realizar o ganho de capital. Aqui, ele não mostra todos os fundos imobiliários que atualmente ele investe. Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Em fundos imobiliários, ele mostra apenas seus principais, que atualmente é o VGHF11, o MCRE11 e o GARI11. Mas ele tem aqui mais 23 fundos imobiliários. Se você quiser descobrir quais os ativos que atualmente ele investe, você pode vir aqui no site Status Invest. Quase no final aqui da página, ele mostra quais os fundos imobiliários que atualmente ele tem. Aqui, ó. Então aqui vocês podem notar todos os fundos imobiliários que o Mana 11 atualmente tem no seu portfólio. Deixa eu passar aqui e aqui podemos notar outros fundos que atualmente o Mana 11 ele investe. Somente em fundos imobiliários ele investe aqui um pouco mais de 44 milhões de reais. E um pouquinho aqui em cima a gente pode ver os seus CRIs, o seu book de CRIs, onde ele tem aqui um pouco mais de 258 milhões de reais investidos. E um ponto interessante, pessoal, que o fundo, apesar de ser um fundo pequeno e ainda recente, ele não tem altas concentrações. Ele tem apenas uma concentração, que está nesse primeiro DVD aqui, que ele tem uma exposição de patrimônio líquido investido de 7%, porém o restante é inferior
a 5%. Então, apesar de ainda ser um fundo pequeno e recente, a gestão se preocupou aí em diversificar os seus investimentos para correr menos riscos. Como eu já mencionei em outros vídeos, fundos imobiliários que têm concentração acabam correndo um risco muito maior. E aqui também a gente pode notar as ações que atualmente ele investe, são essas daqui que eu estou selecionando para vocês, que ele tem um pouco mais aqui de 5 milhões de reais investidos, e atualmente em caixa ele tem aqui um pouco mais de 38 milhões disponível aí para que ele possa fazer futuros investimentos, seja comprando novas ações, novos fundos imobiliários ou também investindo aí em CRIs que na sua grande maioria são estruturados pela própria gestora. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre cada um dos seus CRIs atuais, aqui você tem mais alguns detalhes com respeito a essas operações. Então ele vai fazer aqui uma breve descrição sobre esse CRI e também mencionar as garantias que foram dadas por cada um desses devedores. Então se você quiser se aprofundar, então você pode ler essa breve descrição e também por meio do nome do devedor você pode pesquisar um pouquinho melhor sobre cada um deles, beleza? Então, pessoal, esse é o último relatório gerencial do Mana 11, um fundo que eu pessoalmente estou investindo, achei muito interessante a sua tese de investimento. A Manadi, que atualmente é a gestora desse fundo imobiliário, vem apresentando bom trabalho, tem recebido aí muitos elogios, vem realizando um trabalho realmente interessante. E eu gostei bastante da sua tese de investimento, né? Investindo aí em CRIs, em cotas de outros FIIs, em ações e também com respeito aos seus indexadores. Eu achei muito interessante o fundo conseguir balancear seus indexadores, ter uma diversificação muito boa com respeito à sua exposição para o setor. E também um fundo que, apesar de ser pequeno, não tem altas concentrações. Então, isso mostra que a gestão tem uma visão muito boa sobre seus investimentos, beleza? Mas deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o Mana 11. Já investe? Se interessou em investir? Deixe aí nos comentários sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.